Oi pessoal, tudo bem? Então a gente está chegando no módulo 27. É o módulo que a gente vai trabalhar com separação de misturas. A gente está passando um pouquinho por substância pura, mistura homogênea, heterogênea. A gente tem que agora separar essas misturas. Nesse módulo a gente vai trabalhar também com os sentidos. Então qualquer coisa que a gente for fazendo, mostrando para vocês, fiquem bem atentos aí aos sentidos, né? Principalmente visão, audição, olfato, tato e, se for possível, paladar, tá bom? Então vamos lá, pessoal, deixa eu diminuir aqui um pouquinho a tela, minha visão, né? Então a gente entra em separação de misturas. A primeira coisa assim, importante da gente já falar é uma revisão rápida, né? Deixa eu até diminuir mais um pouquinho aqui, ó. Então, o conceito, né? A substância pura ela está isolada dos demais. Ela pode ser pura simples se for um tipo de átomo, por exemplo, gás hidrogênio, H2, ou pura composta se for formada por dois ou mais tipos de átomo, uma água, H2O, por exemplo, tá bom? E lembrando que a substância pura vai ter as propriedades definidas, né? Como a densidade, como ponto de fusão e ebulição. Já na mistura, já tem como tem influência de mais de uma substância, isso não está bem definido. A mistura é composta de duas ou mais substâncias, como eu acabei de falar, e elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Homogênea com uma fase, heterogênea com duas ou mais fases. Tá? Lembrando que fase é a parte da matéria que a gente consegue identificar ou com o olho, ou por exemplo com um microscópio, com uma lupa e por aí vai. Tá legal? Bom, aqui tem um esqueminha, só para ficar mais claro o que eu estava falando, né? Então, aqui uns exemplos, né? Por exemplo, água e sal homogênea, dependendo da quantidade de sal também, fiquem atentos em relação a isso. Heterogênea, né? Água e óleo, aqui a gente tem formação de duas fases. Se eu colocasse um prego, seria trifásico, mais uma fase. E a substância pura, para ajudar, ó, simples, exemplos que eu tinha dado, hidrogênio, oxigênio, por aí vai. Os metais, de maneira geral, quando estão puros, né? E composta, né? CO2, H2O e por aí vai. Deixa eu chegar um pouquinho aqui para baixo. Bom, isso aqui eu achei interessante porque tem uma pegadinha aqui para falar para vocês, que é o seguinte: na matéria a gente vai dividir entre sistemas homogêneo e heterogêneo. Léo, mas sistema é a mesma coisa que mistura? Sistema vamos pensar como uma coisa um pouco maior, tá? Então, sistema homogêneo, uma fase só. Homogêneo, o que você consegue enxergar pode ser de dois tipos de sistemas homogêneos: ou uma substância pura, tranquilo, ou uma mistura homogênea, que a gente também chama de solução. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente aí na nossa química. Já um sistema heterogêneo tem uma pegadinha aqui dentro: ou é uma mistura heterogênea, tranquilo, ou é uma substância pura que está em dois ou mais estados físicos. Por exemplo, pego água e gelo, água na forma líquida e gelo. Gelo é água na forma sólida. Um copo com água e gelo, imaginando essa água também uma substância pura, né? Porque normalmente a água mineral já é uma mistura, né? Essa é uma dedução importante. A gente tem um sistema heterogêneo a partir de uma substância pura em dois ou mais estados físicos. Então, muita atenção, né? Se tiver água e vapor de água, tudo ali é água, só que vapor eu enxergo uma coisa e líquido eu enxergo outra, tá? Esse é um detalhe importante. Bom, mais um pouquinho aqui de dar uma revisão, ó, substância pura, simples e composta, às vezes a gente representa através de bolinhas, fiquem ligados, tá? E aqui mais alguns exemplos, ó, água, substância pura, aqui tem álcool hidratado, álcool em gel está tão em moda agora, né? É uma mistura, tudo bem? Ou álcool hidratado, né? Álcool 70, por exemplo, tem a ver com porcentagem, mais à frente aí da química também. Sistemas heterogêneos, uma substância pura, gelo e água, então aqui substância pura em dois ou mais estados, e uma mistura heterogênea água e óleo, tá bom? Bom, aqui tem como se fosse um mapinha com algumas, a gente, além dessa aula que eu estou dando, a gente vai ter mais duas aulas depois, na sequência, que é uma aula das professores Carla e Vinícius, professor nosso do terceiro ano, falando um pouquinho, né? Foi um vídeo gravado aí no ano anterior, se não me engano, ou então 2018, me falha a memória agora, mas mostrando alguns métodos de separação de misturas. E temos um desafio essa semana da futura cientista, e já é cientista, Nicole Ximenes, que também gravou falando um pouquinho de dois métodos. Ela foi desafiada e ela fez dois métodos de separação de misturas, não percam, tá? Então aqui de modo geral a gente tem a decantação,
Ó, o mais denso desce, o menos denso sobe, por exemplo, água e barro. É muito comum esse tipo de separação de misturas. Filtração, parte de uma mistura em um fluxo é barrada por um filtro, por exemplo, é café, o filtro é uma barreira física, tá? Pelos poros, o espaço que é menor, os poros são os buraquinhos, e nos poros fica retido as partículas maiores. A gente tem a centrifugação, né? É quando a gente acelera a decantação, uma máquina centrífuga, por exemplo, é usada em exame de sangue, né? A cromatografia que a gente separa por cores, tem isso no nosso vídeo também, posterior. Catação, separação entre sólidos visivelmente, trava-língua, diferentes, por exemplo, a própria coleta seletiva, catar feijão, né, o que está próprio ou impróprio. Flotação, separação entre sólidos menos densos de líquido, né? Então, por exemplo, você serragem e água, né? Você consegue separar através da densidade, ok? Aqui deixa eu explicar um pouquinho melhor, né? Então, por exemplo, eu tenho serragem e pedra. Coloco a água, a serragem vai flutuar e a pedra vai afundar. O líquido serve para separar por densidades diferentes, ok? Muitas vezes o líquido que você introduz ou outra substância que você introduz acaba virando mais um componente da mistura que você vai separar depois. Um exemplo é a dissolução fracionada, que está logo aqui, né? Areia e sal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho areia e sal. Quando eu coloco água, o sal solubiliza e a areia não. A areia vai no fundo, separa por decantação, e essa água e o sal eu vou tirar ou, por exemplo, por cristalização, né? Eu posso secar essa água, ou posso tirar também por uma destilação simples. Vou falar já aqui em cima. A magnética, a gente tem elementos que são separados por um ímã, por exemplo, tá? Por exemplo, serragem e palha de aço, né? Bombril moído, né? Solan moído, dá para separar a parte que é metal, que é o ferro, né? A peneiração, a gente usa, parecido com a filtração, eu uso uma barreira que vai passar o que é menor do que o poro e vai ficar retido o que é maior que o poro. Eu posso peneirar areia, né? Areia de diferentes qualidades. E esses últimos aqui, a destilação simples e fracionada, a gente separa pelos pontos de ebulição. A diferença é que o simples tem um ponto de ebulição mais separado, teoricamente mais fácil, e a fracionada é quando os pontos de ebulição são mais próximos, né? Um bom exemplo para destilação simples é separar água e sal, de uma maneira mais técnica, né? Diferente da cristalização que eu acabei de falar. E a destilação fracionada, um bom exemplo são as torres de fracionamento de petróleo, né? Que você separa os derivados, tá? Aqui, galera, aqui é só um desenho que eu estou tirando meu rosto de cima, mas aqui tem um esquema geral que ajuda a você começar a associar o tipo de mistura, que ela parte sendo homogênea e heterogênea, né? E aqui algumas que a gente acabou de falar, tá? Reparem que a homogênea tem um pouco menos de processo por essa tabela aqui. É claro que a gente hoje vai falar 10 ou em torno disso, mas existem outros métodos de separação que vão aparecendo nos exercícios e em outros exemplos, tá? Futuramente a gente deve marcar uma live para a gente trabalhar um pouco melhor isso com vocês, ok? Aqui novamente um novo um modelinho, que aí vai falando o tipo de mistura. S é sólido, L é líquido e G é gasoso, tá bom? Então tem outros aqui que eu não falei, como câmara de poeira, levigação, isso aqui é interessante, uma corrente de água que passa, ventilação, que é a corrente de ar. Como se separa, isso aqui é bem legal para vocês começarem a entender, e o que usa, né? Assim, no próximo slide eu vou falar, a gente tem que sempre pensar no tempo, no custo do método de separação de misturas, na eficiência também, se é mais apurado ou não, e por aí vai, tá? É o que eu estava falando, as separações devem procurar uma técnica que seja barata, custo baixo, precisa, né? Rápida e eficiente. Eficiente no termo de você, de repente, fazer um volume maior de separações, né, ao longo de um tempo menor, pensando no processo industrial. Aqui tem mais um esquema que vocês podem dar uma olhada, ó, mistura heterogênea de sólidos e os tipos, heterogênea de sólido e líquido e heterogêneas, aqui faltou tá sem o circunflexo, com acento, de líquidos, ok? Pessoal, para fechar aqui a aula, eu quero desejar aí que vocês tenham uma boa semana. Deixa eu ficar grandão aqui de novo. Pronto, fiquei grandão. Uma boa semana, tudo de melhor.
Essa é uma aula que a gente vai tentar fazer mais coisas práticas, os outros vídeos têm algumas atividades. E bem-vindos aí ao mundo da Química, encantado, sejam sempre bem-vindos, venham conosco e tudo de melhor. Tá recheado de outras atividades aí no módulo e eu e a Carla preparamos com muito carinho. E um beijão, namastê pra gente, tá bom? Tchau, tchau, galera, se cuidem.